Olá, sejam bem-vindos. Aproveitem o conteúdo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Lucas chegou a casa como sempre fazia, cansado, com a gravata frouxa, a cabeça pesada e o corpo a lhe implorar por paz. Abriu a porta e viu Samantha na sala, sentada, com o olhar perdido no telemóvel, mas com a expressão de quem guardava um nó na garganta e não sabia por onde começar. Ele sentiu de imediato que algo estava errado, porque ela nem sequer perguntou pelo seu dia ou desviou o olhar por muito tempo. Apenas disse: Precisamos de conversar. Aquela frase, vinda de alguém que se ama, nunca soa bem. É como um sinal de que as coisas estão prestes a deixar de ser as mesmas. Ela respirou fundo, guardou o telemóvel na mala e olhou para ele. Disse que o Griffin tinha ligado. Lucas demorou alguns segundos a processar o peso daquele nome, mas quando o fez, sentiu uma onda gelada a percorrer-lhe o peito. Griffin era o ex-marido de Samantha, alguém de quem ela raramente falava, mas com um estranho brilho nos olhos quando o assunto surgia. Segundo ela, a relação tinha sido demasiado intensa, cheia de altos e baixos, discussões e reconciliações, jantares de luxo e lágrimas na casa de banho. Um amor que consumia mais do que construía. Quando se separaram, Samantha afirmou que estava pronta para algo diferente, mais maduro, estável, sólido. E foi isso que encontrou com Lucas. Agora, 5 anos depois, o mesmo homem tinha voltado a ligar. Dizia que sentia falta da amizade entre eles, que tinha pensado muito nela nos últimos tempos e que queria encontrá-la para conversar. Samantha expôs tudo de uma só vez, talvez na esperança de que a honestidade fosse suficiente para amenizar o golpe, mas não foi. Lucas permaneceu imóvel, o rosto inexpressivo, enquanto por dentro tudo se movia como um comboio desgovernado. Não gritou, não exigiu explicações, apenas ouviu. Ela tentou explicar que não queria nada com Griffin, que tinha sido surpreendida pela chamada, que não planeava encontrar-se com ele, mas cada palavra dela parecia resvalar e bater contra uma parede invisível. O problema não era o que ela queria, era o que aquilo despertava nele. Lucas sempre tivera a sensação de que Samantha carregava dentro de si uma parte do passado, a qual ele nunca conseguiria chegar. Um espaço reservado para algo que ainda a agitava. E agora, essa suspeita deixava de ser apenas um pensamento incômodo. Ganhava forma, voz, um nome. Ele perguntou por que é que ela atendeu a chamada. Samantha disse que achava que devia ouvir, que seria cobarde ignorar alguém que um dia significou tanto. Lucas perguntou se ela sentiu alguma coisa ao ouvir a voz de Griffin. Ela hesitou. Disse que foi estranho, como abrir uma porta antiga e perceber que ainda havia coisas lá dentro. E foi nesse momento que Lucas soube que não precisava de mais nada. Aquilo era suficiente para mudar tudo. A conversa terminou sem uma resolução. Ele levantou-se e foi tomar um duche, como se a água pudesse lavar o sabor amargo que sentia na boca. Enquanto a água corria, lembrou-se do início da relação deles, das noites em que Samantha ria de piadas sem graça, das viagens de última hora, das promessas feitas no escuro. E agora, tudo parecia distante, quase inalcançável. Ela ainda estava na sala quando ele saiu do banho, mas os dois já pareciam viver em mundos diferentes. Ela disse que estava tudo bem, que queria ser transparente, mas o que Lucas sentiu foi que, ao trazer o assunto à tona, Samantha tinha iniciado um processo de afastamento que já não podia ser travado. Naquela noite, ele sentiu-se desconfortável e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu no sofá. Nos dias que se seguiram àquela conversa, Lucas começou a notar mudanças no ritmo das coisas, pequenos detalhes que, somados, gritavam mais alto do que qualquer confissão. Samantha já não acordava com ele, ou, se o fazia, fingia estar a dormir. As mensagens diminuíram. Os beijos de bom dia transformaram-se em acenos rápidos. A rotina deles
Antes equilibrada, começou a escorrer-lhes por entre os dedos, como se alguém estivesse a afrouxar os nós que sustentavam tudo. Ela dizia que estava apenas sobrecarregada com o trabalho, mas Lucas reconhecia aquela desculpa. Era a cima que ele usava quando não queria conversar. Começou a notar que Samantha saía mais tarde para o trabalho, mas regressava sempre sem explicações. Dizia que tinha um projeto importante, reuniões de última hora, apresentações que exigiam preparação. Lucas guardava tudo em silêncio, mas sentia cada detalhe como uma agulha a ser lentamente pressionada contra a sua pele. Sentia que algo estava a mudar e não encontrava forma de o impedir. Em casa, as conversas tornaram-se curtas. Samantha irritava-se com facilidade. Qualquer tentativa de aproximação era recebida com respostas rápidas, como se ela estivesse à espera do momento para ficar sozinha novamente. Um dia, Lucas sugeriu que fossem jantar, só os dois, como antigamente. Ela respondeu que não estava com disposição, que só queria descansar, que ele não precisava de forçar. Ele sentou-se no sofá e ficou a olhar para a televisão desligada, como se o silêncio pudesse trazer respostas. Naquela semana, ele chegou a casa exausto do trabalho. Tudo o que queria era um duche quente e algo simples para comer. Quando abriu a porta, notou que Samantha não estava. Tinha deixado um bilhete na bancada a dizer que tinha uma reunião fora e que passaria em casa de uma amiga antes de voltar. Ele não lhe ligou, mas a insônia foi cruel naquela noite. Ficou horas a olhar para o teto, a rever tudo o que tinha dito, tudo o que tinha calado, a tentar encontrar o ponto em que a tinha perdido. Quando Samantha chegou a casa, estava mais fria, mais distante. Ele tentou conversar, disse que estava preocupado, que sentia a falta dela, que queria entender o que se estava a passar. Samantha respirou fundo e disse que o problema era a vida que levavam. Disse que Lucas era previsível, que parecia acomodado, que ela sentia falta de emoção. Atirou-lhe à cara que ele não tinha ambição, que não se esforçava o suficiente para lhe dar uma vida melhor. E no meio da discussão, o nome de Griffin surgiu. Ela disse que, pelo menos, o Griffin a fazia sentir-se viva. Lucas gelou. O seu rosto não mostrava dor, apenas confusão. Samantha percebeu que tinha ido longe demais e tentou suavizar, dizendo que fora apenas uma comparação infeliz, que estava magoada e não tinha pensado antes de falar, mas o estrago estava feito. Ele levantou-se, pegou nas chaves do carro e saiu sem dizer para onde ia. Estacionou perto de um campo, desligou um motor e ficou ali, a respirar fundo, a tentar não explodir com a raiva que sentia. Na manhã seguinte, o ar em casa era sufocante. Samantha estava a fazer uma pequena mala. Disse que precisava de tempo para pensar. Lucas perguntou se ela voltaria. Ela disse que sim, que só precisava de entender os seus sentimentos. Ele deixou-a ir. Não implorou, não lhe segurou a mão. Apenas observou a porta fechar-se com um som seco que ecoou durante minutos. Depois disso, a casa pareceu demasiado grande para um só coração partido. Lucas caminhava de uma divisão para outra, como se procurasse uma parte de si que tinha partido com ela. No dia seguinte, Lucas acordou antes do despertador. Tinha dormido pouco, e, no entanto, o seu corpo sentia-se alerta, como se esperasse por algo. Foi à cozinha, fez café e sentou-se à mesa. Ao olhar para o ecrã do telemóvel, que estava escuro, quando o aparelho vibrou, sentiu um arrepio na espinha. Era uma mensagem de Jared, aquele amigo que já mal via, mas que conhecia bem Samantha. A mensagem era direta. Ontem à noite, vi a Sam num bar em Lakewood. Estava com aquele tipo, o Griffin. Os dois muito próximos. Lucas permaneceu imóvel por alguns segundos, a olhar para o telemóvel como se o pudesse apagar com a força do pensamento. Mas não podia. Era real. A confirmação que ele andava a evitar chegou finalmente, mais rápido do que esperava.
Sem pensar duas vezes, abriu o navegador e pesquisou por detetives privados. Escolheu o primeiro número que apareceu, com boas críticas, e ligou. A voz do outro lado era objetiva. Lucas foi direto. Explicou que queria fotos, registros, tudo o que fosse possível sobre os passos de Samantha. Deu os detalhes, horários, locais que ela costumava frequentar, a morada do trabalho, os hábitos. Pediu rapidez, disse que pagaria o que fosse preciso, desde que tivesse a verdade nas suas mãos. Depois de desligar, olhou para o seu próprio reflexo no espelho da cozinha e pensou: basta. Nesse mesmo instante, pegou novamente no telemóvel e ligou para um serralheiro. Disse que precisava de mudar as fechaduras nesse mesmo dia. O homem chegou em menos de 2 horas. Lucas acompanhou o processo em silêncio. Cada clique do metal nas fechaduras parecia selar, de uma vez por todas, os fragmentos de tudo o que ele tentara manter de pé durante tanto tempo. Quando o trabalho terminou, agradeceu ao homem com um aperto de mão firme e pensou: ela não entra mais aqui, mesmo sem provas, mesmo que diga que foi só uma coincidência. Basta de ser o tipo compreensivo. Basta de me colocar em segundo plano. Em seguida, ligou para um advogado, um nome que um colega de trabalho mencionara meses antes, numa conversa sobre separação de bens. Explicou brevemente o que estava a acontecer e pediu para dar entrada imediata no divórcio. O advogado perguntou se ele tinha a certeza. Lucas respondeu sem hesitar: tenho. Já esperei o suficiente. Desligou e olhou em volta. A casa ainda cheirava a ela. Havia algumas roupas no armário, fotografias emolduradas esquecidas nas estantes, mas a sua decisão estava tomada. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava a escolher-se a si mesmo. No dia em que saiu de casa de Lucas, Samantha estava determinada a não voltar. Fez a sua pequena mala, entrou no carro e conduziu diretamente para o condomínio onde Griffin estava hospedado. Ele tinha mencionado, dias antes, que estaria na cidade por cerca de 2 semanas, em trabalho. Era um daqueles apartamentos de luxo sazonais, alugados pela empresa dele. Apesar de ser casado, Griffin nunca escondera que a fidelidade não era exatamente a sua prioridade. Quando ele abriu a porta e viu Samantha ali, com o cabelo preso de forma descuidada e os olhos ansiosos, sorriu. Disse que ela continuava a ser a mulher mais bonita com quem já tinha namorado. Nenhuma outra tinha aquele olhar ou aquele jeito impulsivo que o deixava sem palavras. Ela entrou e largou a mala num canto. Estava ofegante, mas não era cansaço. Era aquela mistura de excitação com medo, culpa com desejo, confusão com uma falsa sensação de liberdade. Griffin ofereceu-lhe vinho. Samantha recusou. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e disse que precisava de falar e não queria rodeios. Olhou-o nos olhos e disse com firmeza que tinha deixado o marido, que estava ali para ficar com ele, pelo menos nos dias em que ele estivesse na cidade, e que esperava que ele fizesse o mesmo, que terminasse o casamento sem vida, de que sempre se queixava. Griffin aproximou-se, passou a mão pelo cabelo dela e riu-se baixinho. Disse que ela sempre fora intensa, que era isso que o atraía. Mas, em vez de responder diretamente, mudou de assunto. Disse que aquele momento era deles, que tinham 15 dias para viver sem expectativas, sem obrigações, que ela devia aproveitar, sentir e esquecer o resto por uns tempos. Samantha hesitou. Ficou em silêncio por alguns segundos a analisar o que ele dissera, mas estava vulnerável, rendida, a precisar de acreditar em qualquer coisa que desse sentido à decisão que tinha tomado. Por isso, aceitou. Disse que ficaria com ele ali, até ao último dia, que aquilo seria um recomeço. Griffin concordou, sem se comprometer, sorriu, abraçou-a e levou-a para o quarto, como se tudo já estivesse resolvido. Ela entregou-se, acreditando que aquela fuga era finalmente a liberdade que sempre quisera. O que ela não sabia
é que nos dias seguintes, cada passo que desse seria monitorizado. O detetive que Lucas contratara estaria logo atrás dela, o tempo todo. Tiraria fotografias à porta do prédio, registraria entradas e saídas, filmaria encontros e chegaria a captar imagens dela e de Griffin juntos, na varanda do apartamento, a rir, a abraçarem-se, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Samantha, acreditando que estava finalmente livre para viver como queria, baixaria a guarda, mas o que ela via como o início de uma nova história seria precisamente a prova viva de tudo o que estava prestes a desmoronar. As 2 semanas passaram como um suspiro para Samantha. Os dias e as noites no apartamento de Griffin foram preenchidos com risos fáceis, toques familiares e promessas vagas. Ele dizia que sentia falta de tudo o que tinham vivido, que estar com ela reacendia uma parte adormecida de si. Samantha convencia-se a cada palavra. Acreditava que estavam a reconstruir algo real. Quando o último dia chegou, Griffin fazia as malas com calma, verificava voos e mensagens no telemóvel. Ela, de braços cruzados, observava-o. Esperava que ele dissesse que ela podia ir com ele, que tomariam aquela decisão juntos, que recomeçariam noutro lugar. Mas quando ela disse, "Eu vou contigo", ele parou o que estava a fazer, respirou fundo e respondeu que não seria possível. Disse que precisava de tempo, que ainda não tinha falado com a mulher, que era complicado, que assim que resolvesse tudo, entraria em contato. Samantha olhou para ele com uma mistura de surpresa, mas sorriu, fingindo compreender. Disse que estava tudo bem, que ele precisava de espaço, que confiava nele. Arrumou as suas coisas, deu-lhe um beijo na bochecha e saiu do apartamento, como quem tenta manter a compostura. Quando parou o carro em frente à sua casa, já era noite. Viu uma luz acesa na sala. Pegou na chave e tentou abrir a porta, mas ela não rodou. Tentou de novo. Nada. Encostou a testa à porta por um momento, a processar. Pegou no telemóvel e ligou para Lucas. Ele atendeu ao fim de alguns toques. Ela disse apenas, "Estou em frente à casa. Quero entrar." Ele pediu-lhe que esperasse. Minutos depois, a porta abriu-se. Lucas saiu. Ela deu um passo em frente, mas ele permaneceu imóvel, a bloquear a entrada. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele estendeu a mão e entregou-lhe um envelope grosso. Ela abriu-o, viu as fotografias e perguntou, "Espiaste-me?" Lucas não alterou a expressão. Ela acrescentou, "Sim, voltei para o meu ex." Ele respondeu com calma, "Eu sei." Depois, apontou para a garagem. Disse que as caixas com as coisas dela estavam lá, que podia levar tudo. Samantha tentou argumentar. Disse que ele não podia agir assim. "Eu quero entrar." Lucas cruzou os braços e respondeu, "Pede ao teu advogado para falar com o IE, mas aqui não entras mais." Ela ficou parada por alguns segundos, a segurar o envelope com a prova da sua queda. Depois, caminhou até a garagem. Havia 3 caixas grandes e uma mala. Tentou meter tudo na bagageira, mas não cabia. Empurrou, reorganizou, frustrou-se, mas nada resultou. No fim, deixou 2 caixas encostadas à parede da garagem e foi-se embora. Conduziu diretamente para a casa da mãe. Com o sabor amargo da rejeição preso na garganta e o silêncio de Lucas a ecoar mais alto do que qualquer grito. O tempo passou como um castigo silencioso para Samantha. Os dias arrastavam-se em casa da mãe, e cada mensagem ignorada de Griffin era uma lembrança amarga de tudo o que ela destruíra por algo que não existia. No início, tentou manter a dignidade. Enviava mensagens curtas, a perguntar se ele estava bem, se ainda pensava nela. Ao fim de alguns dias sem resposta, insistiu, com notas de voz, promessas, declarações. Nada. Era como se ele se tivesse evaporado. Cansada de esperar, decidiu mudar de número de telemóvel. Ligou-lhe com esperança, quase sem fôlego. Ele atendeu. A voz de Griffin saiu calma, distante, como se todo aquele romance tivesse sido apenas um desvio
numa rotina monótona. Disse que tinha pensado melhor, refletido e que preferia continuar casado. Que o que aconteceu com ela foi um momento de nostalgia, um impulso e que já tinha passado. Samantha ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, despejou tudo de uma vez. Chamou-lhe canalha, cobarde, lixo. Disse que ele nunca tinha sido um homem de verdade, que a usou como distração, enquanto destruía a vida de alguém que a amava de verdade. Ele tentou explicar-se, mas ela já tinha desligado. Atirou o telemóvel para o sofá e ficou a olhar para o nada, com o peito a arder e a mente em ruínas. Nos dias seguintes, a culpa começou a corroê-la por dentro. Andava pela casa da mãe, a repetir para si mesma: "O que é que eu fiz?" Lembrava-se dos pequenos gestos de Lucas, do cuidado, da paciência que ele sempre tivera. E então decidiu que precisava de o ver. Voltou à casa antiga, o coração acelerado, as mãos a tremer. Lucas atendeu a campainha. Parecia diferente, mais calmo, mais forte. Samantha pediu para conversar. Ele desceu até ao passeio. Ficou de frente para ela. Ela tentou explicar-se. Disse que estava arrependida, que tinha pensado melhor, que percebeu que ainda o amava, que tudo fora um erro, uma fraqueza. Lucas respirou fundo, sem raiva, sem urgência. Olhou-a nos olhos e falou com a calma de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. "Por favor, não me contactes mais. Só nos vamos encontrar para finalizar o divórcio." Ela tentou responder, mas ele já estava de volta à varanda, e a porta fechou-se como uma sentença final. As semanas passaram e o divórcio concretizou-se. A papelada chegou por e-mail, e Lucas não fez qualquer comentário. Apenas continuou com a sua vida. Samantha, mesmo divorciada, não conseguia engolir o que Griffin lhe tinha feito. Sentia ódio, e aquele envelope com as fotografias que Lucas lhe entregara naquele dia voltou-lhe à memória, como um convite à vingança. Digitalizou tudo, procurou o nome de Griffin nas redes sociais, vasculhou perfis de amigos, de colegas de trabalho, até encontrar o da mulher dele. O apelido batia certo, a cidade batia certo, e a mulher estava numa fotografia com ele, na mesma varanda onde Samantha fora fotografada. Sem pensar 2 vezes, enviou as imagens, uma por uma, sem legenda. Poucas horas depois, o seu telemóvel tocou. Era Griffin, a ligar, a insistir. Samantha olhou para o ecrã por alguns segundos, o rosto sereno, o coração em guerra. Depois, carregou no botão vermelho e silenciou o telemóvel. Pela primeira vez desde que tudo começara, ela escolheu o silêncio. E esse silêncio encerrou a história como um castigo, como uma justiça, como uma lição. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!